Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo, vamos falar sobre o conflito no Oceano Pacífico, a Segunda Guerra Mundial ampliando fronteiras. Além da Europa e África, o eixo também avançou na Ásia, lá no Oceano Pacífico, principalmente pelas ações do Japão. O Japão, que junto com a Alemanha nazista e a Itália fascista, integravam aí o conjunto de países conhecidos como eixo na Segunda Guerra Mundial. Essa imagem, aliás, que está na sua tela, ela é um cartaz, é uma imagem de guerra que mostra um pouco dessa tentativa de mostrar a força japonesa na Segunda Guerra Mundial. Você observa no fundo as bandeiras da Itália, da Alemanha e do Império do Japão e um grande samurai poderoso destruindo navios no Oceano Pacífico. Então a força do Japão incentivando aí os japoneses a apoiarem o país na Segunda Guerra Mundial. Imagens de guerra fazem muito sentido e são muito exploradas durante a guerra. Desde a década de 1930, o Japão ele vinha já ampliando o seu território na Ásia. Aqui, por exemplo, em destaque para você no mapa do lado direito, em vermelho, o arquipélago japonês original. E a partir da década de 1930, você tem o Japão avançando sobre a China, a região da Manchúria e sobre a península da Coreia, depois vindo para a região da China, propriamente dita, depois avançando para outros territórios, incluindo Birmânia, Indonésia, Malásia e ilhas aí, colônias holandesas e as Filipinas, colônias dos Estados Unidos. Então o Japão, a partir da década de 1930 e durante a Segunda Guerra Mundial, teve um grande avanço na Ásia. Mas este avanço acabou entrando em conflito com interesses dos Estados Unidos também nesta região da Ásia. E em 7 de dezembro de 1941, um ataque surpresa da Força Aérea Japonesa sobre a base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí, causou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Repare por este mapa, o Japão na Ásia, os Estados Unidos na América, e o Havaí fica aí mais ou menos no meio do caminho. Então a Força Aérea Japonesa atacou a frota dos Estados Unidos baseada no Oceano Pacífico, e a maioria estava no Havaí, afundando e causando grandes danos à frota de guerra dos Estados Unidos. Então um ataque surpresa causou aí milhares de mortos e muitos danos à parte da frota de guerra dos Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, ao eixo, em dezembro de 1941. Além dos Estados Unidos, que entrou em dezembro, em junho de 1941 havia a entrada da União Soviética. Então aí, a partir deste momento e com a entrada de outros países, nós temos a formação do grupo conhecido como os Aliados, para combater os países do eixo. Aliás, este cartaz faz referência a essa formação dos países dos aliados, onde você pode observar em cima as Nações Unidas lutando por liberdade, a imagem da Estátua da Liberdade e os países aí que faziam parte dos aliados. Mais de 50 países ao lado dos aliados, combatendo os países do eixo, combatendo Itália, Alemanha e Japão. As batalhas no Oceano Pacífico, principalmente entre Estados Unidos e Japão, tiveram características diferentes de outras frentes, como na Europa, como na África. As batalhas no Oceano Pacífico, elas foram travadas nas ilhas e arquipélagos. Então elas foram travadas aí usando muito a presença de porta-aviões e aviões de combate. Então são batalhas navais e aéreas, a maioria delas. A não ser nas ilhas, nos arquipélagos, você tem batalhas entre os soldados em terra, mas grande presença da parte naval e da parte aérea de guerra dos países Estados Unidos e Japão. Nesse vídeo, nós falamos sobre o conflito no Oceano Pacífico. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!